Sejam bem-vindos a mais um quiz bíblico do canal A Bíblia em Áudio, uma forma divertida de aprender a palavra de Deus e testar seus conhecimentos. Nesse segundo vídeo faremos um desafio com 14 perguntas sobre a Bíblia Sagrada. Anote a quantidade de perguntas que você acertou para comentar no final. Você terá 6 segundos para responder cada pergunta. Preparado? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos para o vídeo. Vamos para a primeira pergunta. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, João. Referência bíblica. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Apocalipse 1 versículo 1. Pergunta número 2. Qual é o nome do filho do casamento de Abraão com Sara? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, José do Egito. Alternativa D, Esaú. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Isaque. Referência bíblica. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Gênesis 21 versículos 1 a 3. Vamos para a pergunta número 3. João, escritor de Apocalipse, enviou cartas a quantas igrejas da Ásia? Alternativa A, 12 igrejas. Alternativa B, 5 igrejas. Alternativa C, 2 igrejas. Alternativa D, 7 igrejas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, 7 igrejas. Referência bíblica. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 1 versículo 4. Vamos para a pergunta número 4. Quantos casais humanos entraram na Arca de Noé? Alternativa A, 2 casais. Alternativa B, 4 casais. Alternativa C, 6 casais. Alternativa D, 8 casais. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, 4 casais. Referência bíblica. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Gênesis 7 versículo 13. Vamos para a quinta pergunta. Que nome Caim deu à cidade que edificou, depois que saiu da presença de Deus? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Sodoma. Alternativa C, Canaã. Alternativa D, Israel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Enoque. Referência bíblica. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Gênesis 4 versículos 16 e 17. Vamos para a sexta pergunta. Onde Deus lançará os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os mentirosos, para sofrerem o castigo eterno? Alternativa A, nas trevas. Alternativa B, no inferno. Alternativa C, no lago de fogo. Alternativa D, na escuridão eterna. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, no lago de fogo. Referência bíblica. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos,
O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Vamos para a sétima pergunta. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Alternativa A, Arquipo. Alternativa B, Áfia. Alternativa C, Apolo. Alternativa D, Filemon. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Arquipo. Referência bíblica. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Filemon 1, versículo 2. Pergunta número 8. De acordo com o que está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a escritura é: alternativa A, escrita por Deus, letra por letra. Alternativa B, inspirada por Deus e útil para o ensino. Alternativa C, baseada nos sonhos dos profetas e apóstolos. Alternativa D, escrita por anjos para direcionar os homens. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, inspirada por Deus e útil para o ensino. Referência bíblica. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Agora vamos para a pergunta número 9. De acordo com o livro de Daniel, quantos homens foram jogados na fornalha, e quantos foram vistos? Alternativa A, foram jogados 4 e vistos 3. Alternativa B, foram jogados 5 e vistos 4. Alternativa C, foram jogados 3 e vistos 4. Alternativa D, foram jogados 4 e vistos 5. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Foram jogados 3 e vistos 4. Referência bíblica. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículos 24 e 25. Vamos para a 10ª pergunta. O que o rei Nabucodonosor queria descobrir quando mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus? Alternativa A, saber quem não se prostrou diante de sua estátua. Alternativa B, para que os espíritos parassem de o perturbar. Alternativa C, para saber quem era o Deus mais poderoso. Alternativa D, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Referência bíblica. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Daniel 2, versículo 2. Vamos para a pergunta número 11. No livro de Ester, qual a condenação para um homem ou mulher que aparecesse diante do rei sem ser chamado? Alternativa A, era condenado à prisão perpétua. Alternativa B, todos os seus bens eram tomados. Alternativa C, era condenado à morte. Alternativa D, uma das mãos era cortada. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, era condenado à morte. Referência bíblica. Todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Ester 4, versículo 11. Vamos para a pergunta número 12. Quem era dono da espada com a qual Davi matou Golias? Alternativa A, Saul. Alternativa B, José do Egito. Alternativa C, Golias. Alternativa D, Abinadab. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Golias.
Referência bíblica. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus, que o seu herói era morto, fugiram. 1 Samuel 17 versículo 51. Pergunta número 13. Em que cidade os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? Alternativa A, Antioquia. Alternativa B, Belém. Alternativa C, Éfeso. Alternativa D, Corinto. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Antioquia. Referência bíblica. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos 11 versículo 26. Vamos para a última pergunta desse desafio. Qual foi a reação de Eliabe, irmão mais velho de Davi, quando ele foi para o campo de batalha? Alternativa A, ficou orgulhoso de Davi. Alternativa B, ficou irado com Davi. Alternativa C, falou que Davi seria morto. Alternativa D, falou que Davi mataria o gigante. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Ficou irado com Davi. Referência bíblica. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. 1 Samuel 17 versículo 28. Esse foi o nosso segundo desafio. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Obrigado por ver o vídeo até o final. Assista mais vídeos aqui no canal.